Criei minha neta desde bebê. Vendi minha dignidade limpando o chão alheio para pagar a faculdade dela. No dia da formatura, na frente de todo mundo, ela me chamou de babacaduca que veio pedir esmola. Eu saí daquele lugar chorando, mas voltei. E o que eu fiz naquele palco virou o maior vexame da história da medicina de Botucatu. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como é bom estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Odete Ferreira da Silva, tenho 72 anos de vida bem vivida e hoje moro aqui em Itapetininga, no interior de São Paulo, nessa cidadezinha tranquila que me viu nascer e que Deus, mediante, vai me ver partir também quando chegar minha hora. Todo sábado eu acordo cedinho, umas 5 da manhã, e já começo a fazer essas guloseimas para vender. É meu ganha-pão, meu sustento, minha companhia também. Porque mexer doce é terapêutico, sabe? A gente fica ali, de pé no fogão, mexendo, vendo aquele leite virar um creme grosso e dourado, sentindo o cheiro doce subindo e a cabeça vai se acalmando. Os pensamentos ruins vão embora, as mágoas vão ficando menores. É como se cada mexida na colher de pau fosse uma reza. Aprendi a fazer doce com minha mãe, lá nos meus tempos de menina, quando ela me punha num banquinho de madeira, ao lado do fogão a lenha, e dizia: Odete, filha, presta atenção, tem que mexer sem parar senão empelota, e quando começar a desgrudar do fundo da panela, tá no ponto. Ela dizia que doce feito com carinho cura até mágoa do peito. E olha, minha filha, minha mãe não estava mentindo, eu tenho mágoa. Tenho sim. Tenho uma mágoa grande, pesada, que mora aqui dentro do meu peito feito um caroço duro, mas transformei ela em brigadeiro, em beijinho, em docinho de coco, em cajuzinho. Cada panelada que eu mexo aqui, com essa colher de pau que já tem mais de 40 anos e que está toda manchada e gasta de tanto uso, é uma reza. É um pedido para Deus me dar sossego na alma. É uma tentativa de fazer paz com o que aconteceu. Essa cozinha aqui é pequena, é verdade. Não tem nem 3 metros quadrados. Mas é meu cantinho sagrado, meu refúgio. Tenho meus potinhos de vidro todos enfileirados numa prateleirinha de madeira que eu mesma preguei na parede. Potes de todos os tamanhos, uns com tampa azul, outros com tampa vermelha, outros com tampinha de rosca. Dentro deles guardo açúcar, chocolate em pó, leite em pó, coco ralado, essas coisas. Tenho minhas forminhas de papel colorido organizadas numa caixinha de sapato velha. Rosa, amarelo, azul, branco. Gosto de usar cores alegres. Faz o doce ficar mais bonito. Tenho minha mesinha onde eu monto as bandejas. Uma mesinha baixinha, de madeira clara, com uma toalhinha de crochê por cima que eu mesma fiz. E tenho meu fogãozinho de 4 bocas, todo manchado de gordura e açúcar queimado, mas funcionando direitinho. A casa é simples, gente. Muito simples. 2 cômodos só. A cozinha, que serve também como sala de estar porque tem uma televisãozinha pequena em cima de uma mesinha de canto, e o quarto, onde tem minha cama de solteiro com colcha de retalhos, meu guarda-roupa de madeira que range quando abre, e uma cômoda velha onde guardo minhas roupas de baixo e minhas fotografias antigas. O banheiro é pequenininho, dividido com chuveiro elétrico que às vezes dá choque quando a gente encosta na parede molhada. Mas é minha. Essa casinha é minha. Comprei com o dinheiro que juntei a vida toda, tostão por tostão, moeda por moeda, guardando aqui, guardando ali, às vezes passando necessidade para não gastar. E quando finalmente consegui comprar esse pedacinho de chão, chorei de alegria, porque pela primeira vez na vida eu tinha algo que era meu. Ninguém podia me tirar. Ninguém podia dizer que eu não pertencia ali. Sabe, eu comecei a fazer esses doces para vender há uns 5 anos, logo depois que minha vida virou de cabeça para baixo. Antes disso eu trabalhava de diarista, limpava a casa dos outros. Minhas mãos são calejadas, vê? Olha aqui. Essas mãos aqui conhecem água sanitária, sabão em pó, esfregão de aço, vassoura, rodo, pano de chão. Conhecem o peso da humilhação também. O peso de ouvir: limpa aqui de novo que ainda tá sujo. Você não sabe fazer nada direito. Cuidado com meus objetos, não vá quebrar.
Essas mãos aqui construíram a vida de outra pessoa. E essa pessoa... essa pessoa me destruiu. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho. Calma, vamos com calma, que história boa se conta devagar. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, vocês que tiraram um tempinho do dia de vocês para ouvir essa velha aqui contar sua história, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? De que cantinho do Brasil ou até de fora do Brasil vocês estão me vendo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o cafezinho quentinho, ainda de pijama? Depois do almoço, naquele momento de descanso? Ou já de noitinha? Quando a casa tá quieta e vocês estão ali no celular antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários, viu? Cada um. Eu gosto de saber de onde vocês são, que horas vocês me assistem, o que vocês fazem enquanto me ouvem. Isso me faz sentir menos sozinha. Me faz sentir que minha voz tá chegando em alguém. Então me conta, por favor. Escreve aí. Tô te assistindo de cidade, às horas, enquanto o que você tá fazendo. Vamos criar uma corrente de carinho. Vamos nos conhecer. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica ali no botãozinho vermelho agora. Ativa o sininho. Deixa seu like. Isso ajuda demais a minha mensagem chegar em mais gente que precisa ouvir. Ajuda outras vovós, outros vovôs, outras pessoas que foram pisadas pela vida a saber que não estão sozinhas. Olha, eu vou contar para vocês uma história que dói no peito até hoje. Uma história que às vezes me faz acordar de madrugada suando frio, com o coração acelerado, com as mãos tremendo. Uma história sobre ingratidão. Sobre como a gente pode criar uma pessoa com tanto amor, com tanto sacrifício, com tanta dedicação e ser pisoteada por ela, esmagada, descartada como se fosse lixo. Uma história sobre uma neta que eu criei como filha, que eu amei mais que tudo nessa vida, mais que a mim mesma, e que me humilhou da pior forma possível, na frente de todo mundo. No dia que deveria ser o dia mais feliz da vida dela e da minha também. E eu fiz uma coisa terrível, uma coisa que me colocou na cadeia, que manchou meu nome, que fez a cidade inteira falar de mim. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo, não mesmo. E se fosse hoje, se Deus me desse a oportunidade de voltar no tempo e fazer diferente, eu faria a mesma coisa, talvez até pior. Vocês vão me julgar? Com certeza vão. Muita gente vai. Muita gente já me julgou, já me xingou. Já disse que eu sou um monstro, uma bruxa, uma velha cruel sem coração. Mas antes de me julgar, antes de fechar esse vídeo com nojo ou raiva, eu peço: escutem minha história inteira. Escutem o que essa menina fez comigo. Escutem como ela me tratou depois de eu ter dado minha vida por ela. Escutem como ela me olhou com nojo, como ela me chamou, como ela me descartou. E aí vocês me digam, com a mão no coração, se eu errei tanto assim. Se vocês, no meu lugar, não teriam feito a mesma coisa. Ou talvez algo ainda pior. Essa história envolve sacrifício. Envolve anos e anos de trabalho duro, de noites mal dormidas, de comida economizada, de roupa velha, de dor nas costas, de joelho ralado. Envolve amor. Muito amor. Amor de verdade, daquele que dói, daquele que a gente sente no peito e que faz a gente ser capaz de qualquer coisa pela pessoa amada. Mas envolve traição também. Uma traição profunda que corta mais fundo que qualquer faca. Envolve humilhação pública. E envolve vingança. Uma vingança fria, calculada, planejada nos mínimos detalhes. Uma vingança que virou notícia nacional, que viralizou na internet, que fez a cidade inteira parar para comentar. E envolve um dia de formatura que ninguém nunca vai esquecer. Um dia que eu planejei durante semanas, sozinha, aqui nessa cozinha, enquanto mexia meu doce e chorava baixinho. Um dia em que eu dei para minha neta o mesmo gosto amargo que ela tinha enfiado goela abaixo em mim. Um dia em que ela, linda, poderosa, no auge da vida dela, caiu. Caiu feio. Caiu para nunca mais se levantar do jeito que ela era antes.
Mas para vocês entenderem direito o que aconteceu, para vocês entenderem por que eu fiz o que fiz, eu preciso começar do começo. Preciso contar como essa menina chegou na minha vida. Como eu me tornei mãe pela segunda vez, já velha, já cansada, já sem forças. E como o amor que eu sentia por ela, aquele amor tão grande que parecia não caber dentro de mim, foi sendo rasgado, pedacinho por pedacinho, até não sobrar nada, só um buraco vazio e uma mágoa que queima. Então pega teu cafezinho, teu chá, tua água. Se acomoda aí na cadeira, no sofá, na cama. E vem comigo nessa história, porque o que eu tenho para contar vai mexer com vocês. Vai fazer vocês pensarem sobre família, sobre gratidão, sobre respeito, sobre até onde uma pessoa pode ir quando é traída por quem ela mais amou. Vai fazer vocês se perguntarem: será que eu trato bem as pessoas que me criaram? Será que eu reconheço o sacrifício que fizeram por mim? Ou será que eu estou repetindo o mesmo erro da Vanessa? Eu nasci aqui mesmo em Itapetininga, no dia 3 de março de 1952. Faz tempo, né? Naquela época, Itapetininga era menor, mais simples, mais tranquila do que é hoje. As ruas eram de terra. Tinha mais árvore, mais passarinho, mais silêncio. Meu pai era ferroviário, trabalhava na estação de trem que ficava bem no centro da cidade. Ele usava aquele uniformezinho azul com um botão dourado, cap na cabeça, e eu achava ele o homem mais bonito e importante do mundo. Ele cuidava dos trilhos, consertava as partes quebradas, ajudava a carregar as malas dos passageiros. Era um trabalho duro, pesado, mas ele gostava. Dizia que o trem era o futuro, que ia conectar o Brasil inteiro. Minha mãe era costureira. Trabalhava em casa, tinha uma máquina de costura antiga, daquelas pretas pesadas que funcionava com pedal. Ela fazia roupa para fora, pegava encomenda das mulheres da cidade. Vestido de festa, saía, blusa, calça. Às vezes ficava até de madrugada costurando com a lamparina acesa, porque a gente não tinha luz elétrica ainda. A agulha subindo e descendo, rápida, e eu ficava olhando, fascinada, pensando como a minha mãe era habilidosa. A gente morava numa casinha de madeira perto da linha do trem. Uma casinha pequena, de 3 cômodos. O assoalho rangia quando a gente andava. Tinha goteira no teto quando chovia muito, mas era nossa. Toda vez que o trem passava, e passava umas 5, 6 vezes por dia, a casa toda tremia, as panelas tilintavam no fogão, o pó caía do teto, mas a gente se acostumou com aquele barulho, virou até reconfortante. O apito do trem era como um relógio, a gente sabia que horas eram só de ouvir. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Primeiro veio eu. Depois veio o Valdomiro, que a gente chamava de Miro, um menino danado, cheio de energia, que vivia subindo em árvore e chegando em casa com o joelho ralado. Depois veio a Zilda, uma menina quieta, tímida, que gostava de ficar no canto desenhando no chão de terra com graveto. E por último veio o caçula, o Geraldo, que nasceu pequenininho, fraquinho, e que minha mãe teve que cuidar com todo o cuidado do mundo porque os médicos acharam que ele não ia sobreviver. Mas sobreviveu. Cresceu forte, inclusive. A gente não tinha muito não, mas tinha amor. Tinha união. Minha mãe fazia milagre com feijão e farinha. Ela conseguia transformar quase nada em comida gostosa. Feijão com farinha, farinha com ovo, farinha com linguiça quando tinha. Às vezes ela fazia um angu grosso, bem temperadinho, e a gente comia com uma colherada de banha e ficava feliz da vida. Meu pai trazia às vezes um pedaço de carne que sobrava do restaurante da estação, e aquilo era festa. Minha mãe assava no forno de barro, com alho e cebola, e a casa inteira ficava perfumada. A gente comia aquela carne devagar, saboreando cada pedacinho, porque não sabia quando ia ter de novo. Eu estudei até a 4ª série só. Não porque eu não gostasse de estudar. Eu gostava, sim. Gostava de ler, de escrever, de fazer conta. Mas naquele tempo, menina não precisava estudar muito, diziam. Principalmente menina pobre. Dizia que tinha que aprender a cozinhar, costurar, cuidar de casa, para arrumar um bom marido.
Então, quando eu completei 14 anos, minha mãe me tirou da escola e começou a me ensinar a costurar e a cozinhar. Eu passava o dia inteiro com ela, aprendendo ponto cruz, ponto cheio, bainha. Aprendendo a fazer arroz soltinho, feijão temperadinho, bolo fofo. Aos 16 anos, eu arrumei meu primeiro trabalho fora de casa. Era empregada doméstica numa casa de família rica da cidade. O doutor Aristides e a dona Hortência. Eles moravam numa casa grande, de 2 andares, com jardim na frente e quintal enorme nos fundos. Eu limpava a casa inteira, lavava roupa, passava, cozinhava. Ganhava pouco, mas para o padrão da minha família, era uma ajuda boa. Eu dava quase tudo para o meu pai, para ajudar em casa. Ficava só com uns trocadinhos para mim. Foi nessa casa que eu conheci o Lindolfo. Ele era caminhoneiro, entregava mercadoria para o doutor Aristides. Um rapaz alto, forte, moreno, com um sorriso bonito. A primeira vez que ele me viu, estava eu lá varrendo a calçada, e ele parou o caminhão, desceu e falou: "Oi, moça bonita, qual é seu nome?" Eu fiquei toda sem graça, vermelha feito pimentão, mas respondi baixinho: "Odete." E ele: "Odete, nome bonito para uma moça bonita." A gente começou a se ver. Ele sempre arranjava uma desculpa para passar na casa do doutor Aristides. Às vezes ficava conversando comigo no portão, enquanto eu lavava a calçada. Outras vezes trazia uma florzinha, um docinho. Ele me fez namorar. Pediu meu pai em namoro. E com 19 anos, a gente casou. Foi um casamento simples, na igreja pequena do bairro, com poucas pessoas. Minha mãe fez meu vestido, branco, de tecido barato, mas ficou bonito. Eu me senti uma princesa. Fomos morar numa casinha alugada, pequenininha, de um cômodo só. O Lindolfo passava mais tempo na estrada do que em casa, porque o trabalho de caminhoneiro é assim. Vai, volta, vai de novo. Às vezes ele ficava a semana inteira fora. Eu ficava sozinha, limpando a casa, lavando roupa, esperando ele voltar. Mas quando ele chegava, era uma alegria. Ele me abraçava forte, me rodopiava, contava das estradas que tinha pego, das cidades que tinha visto. Eu ouvia tudo com os olhos brilhando, sonhando em um dia poder viajar com ele. Com 25 anos, eu engravidei. Foi a notícia mais feliz da minha vida. Ia ser mãe, ia ter um filhinho para chamar de meu. Eu passei a gravidez inteira sonhando, pensando como seria. Se ia ser menino ou menina. Que nome ia dar? Que tipo de mãe eu ia ser? Eu queria ser uma mãe boa, carinhosa, presente. Queria dar para o meu filho o que eu tive: amor, união, colo. E quando a Marilda nasceu, eu achei que meu coração ia explodir de tanta felicidade. Era uma menina. Pequenininha, rosadinha, com cabelinho preto encaracolado, olhos grandes e escuros. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu olhava para ela e pensava: isso aqui é o sentido da minha vida. É para isso que eu nasci, para amar essa criança. Eu criava ela com tanto carinho, gente, tanto cuidado. Trabalhava de faxineira para dar para ela o que eu não tive: estudo, roupa bonita, brinquedo. Eu queria que ela estudasse, que ela fosse alguém na vida, que ela tivesse oportunidades. Eu me desdobrava. Trabalhava de dia inteiro, limpando casa, e quando chegava em casa de noite, morta de cansada, ainda tinha energia para brincar com ela, para fazer comida gostosa, para ajudar ela nas lições da escola. A Marilda cresceu bonita, inteligente, estudiosa. Ela estudou até o 2º grau completo, e eu tinha tanto orgulho dela. Tanto! Nas reuniões de escola, as professoras sempre me falavam: Dona Odete, a Marilda é exemplar. Uma menina educada, estudiosa, dedicada. E eu saía de lá com o peito estufado, feliz, pensando: eu consegui, eu dei uma vida melhor para minha filha. Mas aí as coisas começaram a desandar. Quando a Marilda fez 18 anos, ela conheceu um rapaz, um caminhoneiro, igualzinho ao pai dela, igualzinho. E ela se apaixonou, daquele jeito avassalador, daquele jeito que a gente perde a cabeça, que não escuta conselho de mãe, que acha que o amor resolve tudo. Eu tentei alertar ela. Falei: minha filha, vai com calma.
Conhece bem esse moço antes de se entregar. Caminhoneiro vive na estrada, vê? Mas ela não me escutou. Disse que era amor de verdade, que ele era diferente, que ele ia cuidar dela. 3 meses depois, ela veio me contar, chorando, que estava grávida. Ela tinha 19 anos. O rapaz prometeu casar, prometeu assumir a criança, prometeu dar uma vida boa para ela. Mentira. Tudo mentira. Quando a Marilda estava grávida de 8 meses, barrigona, pesada, sofrendo com inchaço nos pés e dor nas costas, o miserável sumiu. Pegou a estrada, foi fazer um frete não sei para onde e nunca mais voltou, nunca mais deu notícia. Abandonou ela, grávida, sozinha. A Marilda teve a bebê sozinha. Bom, não sozinha, eu estava lá. Eu segurei a mão dela durante o trabalho de parto, eu enxuguei o suor da testa dela. Eu rezei muito. E quando a menina nasceu, quando colocaram aquele pedacinho de gente nos meus braços, eu chorei. Chorei de alegria, de emoção, de amor. Ela era linda, pequeninha, magrinha, com o rostinho vermelho de recém-nascida. A Vanessa, minha netinha, minha Vanessa. Eu pensei, agora nós 3 vamos ser uma família. Eu, minha filha e minha neta. Vamos nos ajudar. Vamos criar essa menina juntas. Vai dar tudo certo. Mas eu estava enganada. A Marilda nunca se recuperou daquela desilusão. Ela entrou numa tristeza profunda. Uma tristeza que não saía, que não melhorava, que foi piorando cada dia. Ela não conseguia olhar para bebê sem chorar. Não conseguia amamentar sem sentir náusea. Ela dizia que a Vanessa tinha o rosto do pai, que quando olhava para a filha, lembrava da traição, do abandono, da dor. Ela dizia que não conseguia amar aquela criança, que não conseguia sentir nada. Eu tentei ajudar, tentei de tudo. Levei ela no médico. O médico disse que era depressão pós-parto, que precisava de tratamento, de remédio, de acompanhamento. Mas naquele tempo não se tratava direito, sabe? Não tinha esse entendimento que tem hoje. Não tinha apoio psicológico, não tinha remédio bom. A gente ficava ali, tentando resolver sozinha. Eu assumi a Vanessa. Cuidava dela de dia e de noite. Dava mamadeira, trocava fralda, ninava quando ela chorava. A Marilda ficava trancada no quarto dela, deitada na cama, olhando para a parede. Não comia direito, não conversava. Vivia naquele mundo escuro dela, afundada numa tristeza que nem eu, com todo o meu amor de mãe, conseguia tirar. E então, num dia de dezembro, quando a Vanessa tinha 3 meses, eu acordei de manhã e a Marilda tinha ido embora. A cama estava arrumada, o guarda-roupa vazio, e tinha um bilhete em cima da cômoda, escrito com aquela letra bonita que ela tinha. Mãe, eu não consigo. Eu tentei, juro que tentei, mas não consigo olhar para essa criança sem sentir dor. Eu preciso sumir, preciso me encontrar. Cuida bem da minha filha. Perdoa sua filha. Eu te amo. E uma informação que eu recebi depois de uma vizinha. Ela tinha fugido com outro caminhoneiro que estava de passagem pela cidade. Tinha subido no caminhão e ido embora. Para onde, não sei. Até hoje não sei. Nunca mais voltou. Nunca mais deu notícia. Nunca mandou carta, nunca ligou, nunca apareceu. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. E eu fiquei. Fiquei eu e a Vanessa. Uma bebezinha de 3 meses, chorona, que precisava de cuidado dia e noite. E eu, uma mulher de 40 anos, viúva recente, porque o Lindolfo tinha morrido 2 anos antes num acidente de caminhão, capotou numa serra e não sobreviveu. Sozinha no mundo, sem marido, sem filha, com uma neta para criar. Mas sabe o que eu fiz? Peguei aquela criança como se fosse minha filha. Registrei ela como neta, é verdade, mas criei como filha. Falava para ela me chamar de vovó, mas no coração eu era mãe. Mãe mesmo. Eu dei leite, dei carinho, dei educação, cantei canção de ninar, levantei de madrugada quando ela chorava, fiz papinha, dei banho, troquei fralda suja. Tudo o que uma mãe faz, eu fiz. Voltei a trabalhar quando a Vanessa completou 6 meses. Não tinha jeito. Eu precisava de dinheiro para criar ela. Voltei a trabalhar de diarista.
3 casas diferentes. Casa da Dona Eulália na segunda e quinta, casa da Dona Creusa na terça e sexta, casa da Dona Nadir na quarta e sábado. Eu saía de madrugada às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Deixava a Vanessa com uma vizinha, a Dona Gersina, que cuidava dela durante o dia. E eu voltava de noite, às 7, às 8, morta de cansada, com a coluna doendo, com os joelhos doloridos, com as mãos inchadas de tanto esfregar chão. Mas quando eu via o sorrisinho daquela menina, quando ela estendia os bracinhos gordinho para mim, quando ela me chamava de vovó com aquela vozinha fininha, tudo valia a pena, tudo. A Vanessa cresceu, e cresceu bonita, inteligente, esperta. Desde pequenininha, ela era curiosa, fazia pergunta de tudo. Vovó, por que o céu é azul? Vovó, por que a formiga trabalha tanto? Vovó, de onde vêm os bebês? Eu respondia tudo com paciência, do jeito que eu sabia, e ela aprendia rápido. Na escola, sempre foi das melhores alunas. Tirava nota boa, ganhava elogio da professora. Eu ia em todas as reuniões, mesmo chegando atrasada por causa do trabalho. Mesmo chegando com roupa simples, com mão calejada, com cheiro de água sanitária ainda grudado na pele. Eu ia, porque eu queria mostrar para ela que eu me importava, que eu estava presente. Eu me desdobrava para dar o melhor para ela. Trabalhava feito uma condenada. Faxina aqui, faxina ali. Lavava roupa para fora no fim de semana, passava roupa de madrugada. Tudo para ganhar uns trocados a mais. Para comprar os livros que ela precisava para a escola. Para comprar um caderno novo, uma mochila, um tênis que não fosse tão furado. Eu cortava na minha comida para não faltar na dela. Comia só arroz com ovo, ou às vezes só pão com manteiga, para poder comprar carne, fruta, verdura para ela. Eu usava roupa velha, remendada, com manchas que não saíam de jeito nenhum, para poder comprar roupa nova para ela ir para a escola bem vestidinha, limpinha, sem passar vergonha. Quando ela tinha 10 anos, eu lembro como se fosse ontem, ela chegou da escola com os olhinhos brilhando e disse: Vovó, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu perguntei: O que, minha filha? E ela respondeu toda orgulhosa: Eu quero ser médica, vovó. Quero cuidar de gente doente, quero salvar vidas. Meu coração inchou de orgulho, de amor. Eu abracei ela forte e falei: Você vai ser, minha filha. Você vai ser médica, sim. Eu vou fazer de tudo, mas você vai realizar esse sonho. E eu fiz. Deus do céu, como eu fiz. Trabalhei que nem uma condenada, que nem um cavalo de carga. Peguei serviço extra, limpava a casa de dia, lavava roupa de noite, passava roupa de madrugada. Às vezes só dormia 4, 5 horas por noite. Acordava com o corpo todo doendo, com dor de cabeça, com vista embaçada de cansaço. Mas levantava, tomava um café ralo, rezava um Pai Nosso e ia trabalhar. Porque eu tinha um objetivo. Eu tinha que pagar o cursinho para Vanessa. Tinha que comprar o material de estudo. Tinha que garantir que ela ia ter todas as condições para passar no vestibular de medicina. E ela passou. Com 18 anos recém-completados, ela passou no vestibular de medicina em Botucatu. Quando saiu o resultado, ela veio correndo, gritando, pulando. Vovó, vovó, eu passei em medicina. Eu chorei. Chorei tanto, chorei de alegria, de alívio, de orgulho. Abracei ela, beijei ela e falei: Eu sabia, minha filha, eu sempre soube que você era capaz. Depois veio a parte difícil, a mudança. Botucatu ficava a mais de 1 hora de ônibus daqui. Ela ia ter que morar lá. Precisava de uma kitnet, de móveis, de mantimento, de dinheiro pro aluguel todo mês. Eu vendi tudo que eu tinha de valor. Vendi minha aliança de casamento. Vendi um cordãozinho de ouro que minha mãe tinha me deixado. Vendi um relógio antigo do Lindolfo. Juntei o dinheiro e paguei a mudança dela para lá. Paguei 3 meses de aluguel adiantado de uma kitnet pequeninha, comprei lençol, toalha, panela, prato, tudo. Mobiliando aquele lugarzinho para ela. Ela ia e voltava de ônibus nos fins de semana.
Eu continuava trabalhando, mandando dinheiro todo mês. R$ 300, 400. Às vezes até 500 quando eu conseguia pegar mais serviço. Era para aluguel, para comida, para passagem de ônibus, para material de estudo. Eu passava necessidade aqui, mas lá ela tinha o que precisava. E tudo bem. Era assim que tinha que ser. Era assim que uma mãe ou uma avó que cria como mãe faz. Sacrifica. Abre mão. Dá tudo. Durante os primeiros 2 anos de faculdade, ela ainda era a minha Vanessa. A minha menininha querida. Voltava todo fim de semana para Itapetininga. A gente sentava na mesinha da cozinha, aquela mesinha de fórmica vermelha, e eu fazia macarrão com frango assado, que era o prato preferido dela desde pequenininha. E ela me contava das aulas, dos professores exigentes, dos colegas de turma, das dificuldades de decorar tanto nome científico. Ela falava, e eu ouvia tudo com atenção, com os olhos brilhando de orgulho. Eu fazia pergunta, me interessava, torcia por ela. E ela me abraçava, me beijava, me chamava de vovó querida. Dizia, eu te amo. Dizia, obrigada por tudo que você faz por mim. Dizia, quando eu me formar, vou cuidar de você. Vou te dar tudo o que você merece. Eu era feliz, feliz de verdade. Pensava, valeu a pena. Todo o sacrifício valeu a pena. Minha neta vai se formar médica. Vai ter uma vida boa. Vai ter futuro. E a gente vai ser feliz juntas. Ela vai cuidar de mim na minha velhice. E eu vou poder descansar, finalmente. Mas as coisas começaram a mudar quando ela entrou no 3º ano da faculdade. Foi uma mudança lenta, gradual. Não foi de uma hora para outra. Foi como uma fruta que vai apodrecendo por dentro. Por fora ainda tá bonita, mas por dentro já tá podre. Ela começou a fazer estágio no hospital universitário. E foi lá que ela conheceu outro tipo de gente. Gente rica. Gente que tinha carro importado, roupa de marca, relógio caro. Gente que falava de viagens internacionais, de restaurante chique, de balada cara. E ela se encantou, se deslumbrou. Começou a querer ser como eles. Começou a ter vergonha de quem ela era, de onde ela vinha, e principalmente de mim. A primeira vez que eu senti isso, doeu fundo, muito fundo. Eu tinha ido visitá-la num sábado, de surpresa, porque tinha feito um bolo de fubá que ela adorava e queria levar para ela. Peguei o ônibus de manhã cedo, segurando aquele bolo envolto num pano de prato bordado, feliz, ansiosa para ver minha neta. Cheguei na kitnet dela perto do meio-dia, toquei a campainha. Ela demorou para atender. Quando abriu a porta, eu vi que ela estava com visita. Tinha uns 4, 5 jovens dentro da kitnet, sentados no sofazinho apertado, com cerveja na mão, música tocando. E um deles, um rapaz alto, bonito, bem vestido, estava sentado bem pertinho dela. Muito pertinho. Vanessa ficou vermelha quando me viu. Os olhos dela arregalaram, e eu percebi. Ela estava com vergonha de mim. Vovó, ela disse, a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Eu sorri, sem entender ainda a gravidade da situação. Vim te ver, minha filha. Trouxe aquele bolo de fubá que você tanto gosta, aquele com cobertura de chocolate. Estendi o embrulho para ela. Ela não me deixou entrar. Ficou na porta, me bloqueando com o corpo, me impedindo de ver direito quem estava lá dentro. Vovó, eu tô com visita. Amigos da faculdade. Você não podia ter avisado antes de vir. A voz dela estava baixa, irritada. Mas eu queria fazer surpresa. Eu disse, sentindo um aperto no peito. Pensei que você ia ficar feliz. Tá, vovó, obrigada pelo bolo. Ela pegou o embrulho das minhas mãos rapidamente. Mas agora não dá. A gente tá estudando. Tem prova semana que vem. A gente se fala depois. E fechou a porta. Fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali parada, no corredor daquele prédio, segurando minha bolsa velha, remendada, com meu vestido simples de algodão florido, e chorei. Chorei porque pela primeira vez na vida, minha neta, minha menininha que eu tinha criado, que eu tinha amado, que eu tinha dado tudo, tinha vergonha de mim.
vergonha da minha roupa velha, vergonha da minha aparência simples, vergonha de mostrar para os amigos chiques dela que a avó dela era uma diarista pobre. Mas eu engoli. Engoli aquela dor. Enxuguei as lágrimas com a ponta do pano do vestido e desci a escada. Peguei o ônibus de volta para Itapetininga. E durante toda a viagem, 2 horas inteiras sacudindo naquele ônibus velho, eu tentei me convencer. Ela estava nervosa. Ela tem muita pressão na faculdade. Ela não quis ser mal educada. Ela só estava com vergonha de apresentar a vovó velha para os amigos modernos dela. É fase. Vai passar. Não passou. Piorou. Nos meses seguintes, ela parou de voltar para Itapetininga nos fins de semana. Sempre tinha uma desculpa. Vovó, tenho plantão no hospital. Vovó, tem prova segunda. Preciso estudar. Vovó, vou sair com uns amigos. Não vai dar tempo de ir aí. Eu entendia, ou tentava entender. Dizia, tudo bem, minha filha. Você está ocupada. A faculdade é puxada. Quando der, você vem. Mas por dentro, eu estava sangrando. Porque eu sentia que estava perdendo ela. Sentindo ela se afastar. Sentindo ela escapar dos meus dedos como areia. Eu ligava para ela. Ela atendia correndo, com pressa. Oi, vovó, o que foi? Nada demais, minha filha. Só queria saber como você tá. Tô bem, vovó. Mas agora não posso falar. Tô no hospital. Tô com paciente. Te ligo depois. Desligava. Nunca ligava depois. Eu mandava mensagem. Oi, minha netinha querida. Como foi seu dia? Comeu direitinho? Tá dormindo bem? Ela demorava horas, às vezes dias, para responder. E quando respondia, era seco. Tô bem, vovó. Só isso. Sem eu te amo. Sem estou com saudade. Nada. E então, no 5º ano, quando ela já tinha 22 anos, ela começou a namorar firme com um rapaz. O Heitor. Heitor de alguma coisa, um sobrenome composto, desses de família rica. Filho de donos de hospital particular em São Paulo. Dinheiro. Muito dinheiro. Carro importado, roupa de grife, relógio que custava mais do que eu ganhava em 5 anos de trabalho. E ela se deslumbrou completamente. Começou a postar foto nas redes sociais. Foto linda, de vestido de festa caro, maquiagem profissional, cabelo escovado ao lado dele, nos restaurantes chiques, em festas de gala, em viagens de fim de semana para praia, para fazenda, para não sei onde, e eu via aquelas fotos sentada aqui na minha cozinha, no celular velhinho que eu tinha, e pensava, que lindo! Minha neta tá vivendo uma vida boa, tá feliz, é isso que eu sempre quis para ela. Uma vez, cheia de amor, eu comentei numa foto dela. Minha neta linda, vovó te ama. Coloquei até um coraçãozinho vermelho. Fiquei feliz. Achei que ela ia gostar. Mas ela apagou meu comentário. E me mandou mensagem. Vovó, para de comentar nas minhas fotos. Tá me constrangendo. Os amigos do Heitor veem, a família dele vê. E eles não sabem que, enfim, que você é minha avó. Eles acham que eu venho de família de médicos. Então, por favor, não comenta mais. Aquilo foi uma facada no peito, tão funda que eu pensei que ia morrer. Ela tinha vergonha de mim. Ela estava escondendo eu, fingindo que eu não existia. Construindo uma história falsa sobre a vida dela para impressionar o namorado rico e os amigos ricos. Mas eu engoli. De novo. Mais uma vez. Engoli e aceitei. Respondi. Tá bom, minha filha. Desculpa. Não comento mais. E continuei mandando dinheiro todo mês. Porque mesmo me sentindo desprezada, humilhada, invisível, eu não conseguia abandonar minha neta. Eu amava ela. Ainda a amava. E continuava trabalhando feito uma escrava para ela ter a vida boa que eu nunca tive. Foi no 6º ano, no último ano da faculdade dela, o ano da formatura, que as coisas chegaram no fundo do poço. A família do Heitor convidou a Vanessa para um jantar de gala. Era a apresentação oficial dela para a família. Um jantar num restaurante caríssimo de Botucatu, com os pais dele, os tios, os avós, todo mundo.
Era o momento em que ela ia ser oficialmente aceita, acolhida, reconhecida como futura nora. Era um momento importante. Eu não sabia de nada disso. Não fui convidada, é claro. Não fui nem informada. Até que 2 dias antes do jantar, num domingo de tarde, a Vanessa me ligou. Não para me convidar para o jantar. Não para dividir a alegria comigo. Ela me ligou pedindo dinheiro. R$ 500. Ela precisava comprar um vestido novo, fazer cabelo e unha no salão mais caro da cidade. Eu falei com o coração apertado. Minha filha, R$ 500 é muito. Eu não tenho tudo isso junto. Eu ganho muito pouco. Só consegui juntar 200 esse mês. Ela ficou nervosa. A voz dela subiu de tom. Vovó, eu preciso. Eu não posso aparecer mal vestida na frente da família do Heitor. Eles têm muito dinheiro. Eles são gente fina. Eu preciso estar à altura. Preciso impressionar. Se eu aparecer com roupa velha, eles vão achar que eu sou pobre, que eu não mereço o Heitor. Eu respirei fundo. Vanessa, minha filha, eu trabalho de diarista. Eu ganho muito pouco. Não tenho como tirar R$ 500 assim, do nada, de uma hora para outra. Ela gritou comigo. Gritou. Então pede emprestado, vende alguma coisa, faz alguma coisa, vovó. Eu sempre precisei de você e você sempre deu um jeito. Agora que é importante de verdade, agora que é o momento mais importante da minha vida, você vai me deixar na mão? E desligou na minha cara. Eu fiquei ali, sentada na cozinha, olhando para o telefone, tremendo. Tremendo de dor, de raiva, de humilhação. Mas o que eu fiz? Fui e arranjei o dinheiro. Vendi o meu único cordão de ouro. Era do meu casamento com o Lindolfo, a única joia que eu tinha, a única lembrança física dele. Levei numa joalheria velha do centro e o homem me ofereceu R$ 450. Era pouco. O cordão valia mais, mas eu estava desesperada. Aceitei. Peguei os 50 que faltavam emprestado com a dona Gersina, minha vizinha. Mandei o dinheiro para Vanessa por transferência bancária. Ela nem me agradeceu direito, só mandou mensagem. Chegou. Valeu. Só isso. Nem obrigada, vovó. Nem você é incrível. Nem eu te amo. Nada. Só valeu. E sabe o pior? O pior de tudo? Eu não fui convidada para esse jantar. A neta que eu criei, que eu sustentei a vida toda, que eu paguei a roupa nova para poder impressionar a família rica, não me quis por perto no dia mais importante do namoro dela. Não quis me apresentar. Não quis dividir aquele momento comigo. Eu fiquei sabendo do jantar pelo Facebook dela. Ela postou fotos. Muitas fotos. Ela linda, com o vestido azul que eu paguei, toda produzida, cabelo perfeito, maquiagem impecável, ao lado do Heitor e da família rica dele. Num restaurante luxuoso, com lustres de cristal, com garçom de gravata. Na legenda, ela escreveu: Melhor noite da minha vida. Grata por estar cercada de pessoas tão especiais. Eu não estava naquelas fotos. Eu não era uma das pessoas especiais. Eu era só a velha que limpava chão para bancar a vida de princesa dela. A velha invisível. A velha descartável. Eu chorei a noite inteira. Chorei tanto que no outro dia acordei com os olhos inchados, a cabeça latejando, o peito doendo. Mas levantei. Fui trabalhar. Porque eu tinha que mandar o dinheiro do aluguel para ela no fim do mês. Faltando 3 meses para a formatura, o Heitor pediu a Vanessa em casamento. Ela disse sim. Anel de diamante, pedido romântico num restaurante à beira-mar, fotógrafo profissional registrando cada segundo. De novo, eu vi pelas redes sociais. De novo, não fui informada. Não recebi um telefonema. Não recebi uma mensagem dizendo: Vovó, adivinha, vou casar. Nada. Liguei para ela mesmo assim, porque eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que no fundo, bem no fundo, ela ainda me amava. Liguei e disse, emocionada, tentando não chorar: Minha filha, parabéns. Vi a foto do pedido de casamento. Que alegria. Quando vai ser o casamento? Ela respondeu, a voz fria, distante: Ainda não decidimos. Mas vai ser algo pequeno, só para os mais íntimos. Você sabe, né, vovó? Casamento é caro. E desligou. Eu entendi a mensagem.
alto e claro. Eu não estava incluída nos mais íntimos. Eu não ia ser convidada para o casamento. A neta que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei minha vida inteira por ela, ia casar sem mim. E então chegou a semana da formatura. A semana que eu tinha esperado a vida toda. 6 anos de faculdade, custeados quase inteiramente pelo meu suor, pelo meu sangue, pelas minhas lágrimas. Eu pensei, agora sim ela vai me chamar. Agora sim ela vai me colocar na primeira fila, ao lado dos pais do Heitor. Agora sim ela vai me apresentar para os colegas, para os professores e dizer com orgulho: essa é minha avó, ela que me criou, ela que pagou meus estudos, ela que me fez chegar até aqui. Agora sim eu vou receber o reconhecimento que mereço. Mas não. Ela me enviou o convite pelo correio. Um convite genérico, sem dedicatória, sem carinho. Daqueles convites impressos que mandam para todo mundo. Junto com o convite, uma mensagem fria pelo WhatsApp. Vovó, a formatura é dia 22. Se você quiser ir, o convite tá aí. Mas, por favor, não apareça no jantar depois da cerimônia. É só para convidados VIP. E, bom, seria melhor você nem ir, na verdade. Vai ser muita gente, vai ser muito movimento, você pode ficar cansada. É melhor você ficar em casa e ver as fotos depois. Convidados VIP. Eu não era VIP. Eu era a avó diarista, a avó de roupa velha, a avó que constrangia, a avó que não combinava com a vida nova, chique, rica que ela estava construindo. Foi nessa hora, nesse exato momento, lendo aquela mensagem fria, calculista, cruel, que algo dentro de mim quebrou. Quebrou de verdade, não rachou, não trincou, quebrou, estilhaçou, virou pó. Eu olhei para o espelho da cômoda do meu quarto. Vi uma mulher de 67 anos, cabelo branco, fino, ralo, rosto cheio de rugas fundas, mãos calejadas, grossas, manchadas, roupa velha, gasta, remendada, corpo curvado de tanto carregar peso, de tanto esfregar chão. E pensei, eu dei minha vida por essa menina, cada gota de suor, cada lágrima, cada pedaço de mim. E para ela eu sou nada, menos que nada. Eu sou um estorvo, um trapo velho que ela quer esconder no armário para ninguém ver. E aí, bem aí, nesse momento de dor absoluta, nasceu algo diferente dentro de mim. Algo que eu não sabia que existia. Algo escuro, frio, calculista, raivoso, vingança. Eu não ia aceitar aquela mensagem. Não ia aceitar ficar em casa, sozinha, enquanto ela subia no palco para receber o diploma que eu paguei. Não ia aceitar ser invisível mais uma vez. Não ia aceitar que ela continuasse me usando, me descartando, me humilhando. Se ela queria que eu fosse invisível, eu ia ser invisível. Mas do meu jeito. Ia aparecer onde ela menos esperava. E ia fazer ela pagar. Ia fazer ela sentir, na frente de todo mundo, a mesma humilhação que ela me fez sentir. Comecei a planejar. Não dormia direito. Acordava de madrugada pensando em cada detalhe. Sentada nessa mesma cozinha, tomando café requentado, rabiscando num papel velho, escrevendo, riscando, reescrevendo. Mas antes do plano final, antes da vingança que eu estava tramando, ainda aconteceu o pior. O pior de tudo. A humilhação final. A gota d'água que transforma a tristeza em ódio. 2 dias antes da formatura, teve um jantar pré-formatura. Era uma confraternização da turma dela, dos pais dos formandos, num restaurante chique de Botucatu. Uma festa elegante, de roupa de gala, para celebrar antes da cerimônia oficial. Eu não estava convidada. É claro que não. Mas eu quis fazer uma surpresa. Quis aparecer só para dar um abraço nela, para desejar boa sorte, para entregar um presentinho que eu tinha comprado. Juntei um dinheirinho que eu tinha guardado. Era para comprar um remédio para o meu problema de pressão alta, mas deixei para depois. Comprei 1/3 de prata. 1/3 bonito, delicado, com as continhas brilhantes, porque eu sabia que ela era devota, que ela rezava antes das provas importantes. Embrulhei numa caixinha bonita, com papel de presente e fita. Escrevi um cartãozinho. Para minha neta amada. Que Deus te abençoe.
com todo o amor da sua vovó. Peguei o ônibus para Botucatu. Cheguei de noite. O restaurante era num lugar chique, com valê, com tapete vermelho na entrada, com seguranças na porta. Eu estava com meu melhor vestido, aquele florido de tecido de algodão que eu uso nas festas de igreja. Não é chique, não é moderno, mas é o melhor que eu tenho. Arrumei o cabelo, passei um batom rosinha claro que eu tinha há anos. Me olhei no espelho do banheiro do terminal rodoviário antes de ir para o restaurante e pensei: tô apresentável, não tô mal. Ela não vai ter vergonha de mim. Entrei no restaurante. Era lindo, gente. Lindo. Lustres de cristal, mesas com toalha branca bordada, garçom de gravata, música ao vivo, um pianista tocando. Muita gente, famílias inteiras. Todo mundo bem vestido. Vestidos longos, ternos, joias reluzindo. Procurei minha neta com os olhos e a vi. Sentada numa mesa grande, cheia de gente. O Heitor ao lado dela, bem grudado, com a mão na cintura dela. Os pais dele do outro lado, pessoas que eu não conhecia, outros formandos e famílias. Ela estava linda, deslumbrante. Vestido vermelho elegante, cabelo arrumado em ondas perfeitas, maquiagem impecável, rindo, conversando, feliz. Meu coração encheu de amor, de orgulho, de emoção. Eu pensei, essa é minha neta, essa menina linda é minha. Me aproximei sorrindo com a caixinha do presente na mão. Vanessa! Eu chamei baixinho para não assustar. Vanessa, minha netinha querida! Ela levantou os olhos e quando me viu, o rosto dela mudou. Ficou branco. Branco de susto, de horror. Ela arregalou os olhos. A boca dela se abriu. E eu vi, claramente, nojo. Nojo genuíno. Como se ela tivesse visto algo repugnante. Algo que não podia, de jeito nenhum, estar ali. Ela se levantou rapidamente, derrubando quase o copo de vinho que estava na mesa. Me agarrou pelo braço, com força. Uma força que doeu, que machucou, e me puxou para longe da mesa. Me arrastou para o corredor que levava aos banheiros. Longe dos outros, longe do Heitor, longe de todo mundo. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou entre os dentes. Os olhos dela estavam furiosos, furiosos e assustados. Eu, ainda sem entender, ainda achando que era só surpresa, respondi sorrindo. Eu vim te ver, minha filha. Vim te dar um abraço, desejar boa sorte. Trouxe um presentinho para você. Estendi a caixinha. Ela nem olhou para o presente. Ela apertou meu braço mais forte ainda. Você não foi convidada, ela disse, a voz baixa, mas dura. Você não pode aparecer aqui assim do nada, sem avisar. Tá me constrangendo. Olha como você tá vestida. Olha essa roupa ridícula. Todo mundo tá olhando. Ridícula. Ela chamou minha roupa de ridícula. O meu melhor vestido. Aquele que eu guardava com carinho. Vanessa, eu só queria te ver, minha filha, eu disse, a voz tremendo. Só queria te dar um abraço. Você tem que ir embora, agora. Ela me empurrou de leve em direção à saída. Foi nessa hora que a mãe do Heitor se aproximou. Sorridente, elegante, com um vestido de seda azul, colar de pérolas. Vanessa, querida, ela disse, a voz doce e curiosa. Quem é essa senhora simpática? Meu coração parou. Esse era o momento. Ela ia me apresentar, ia dizer, é minha avó. Ela me criou. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu esperei. Eu rezei. Eu implorei mentalmente. Por favor, Vanessa, por favor, me reconheça, não me descarte. Mas a Vanessa respirou fundo. Forçou um sorriso, virou para a sogra. E disse, a voz calma, tranquila, como se estivesse falando sobre o tempo. Ah, essa é a Odete. Era minha babá quando eu era pequena. Cuidou de mim por uns anos. Ela é meio carente, sabe? Meio caduca. Apareceu aqui achando que eu ainda precisava dela. Achando que tinha algum vínculo especial. Babá. Carente. Caduca. O mundo desabou. Literalmente desabou. Meus joelhos fraquejaram.
Eu tive que segurar na parede para não cair. O peito apertou. A respiração falhou. Senti uma dor tão grande, tão profunda, que por um segundo achei que estava tendo um infarto. A mãe do Heitor me olhou com pena. Aquela pena que a gente sente de mendigo na rua. Ah, que fofa! Ela disse condescendente. Você deve ter cuidado muito bem dela quando pequena, né? Mas agora, como pode ver, a Vanessa está cercada de família. Está numa noite especial. Talvez seja melhor a senhora voltar para casa, descansar. A Vanessa pode te ligar outro dia, se ela quiser. Eu não consegui falar. Não consegui responder. Só fiquei ali, parada, tremendo, segurando aquela caixinha com o terço de prata. A Vanessa pegou meu braço de novo. Me arrastou até a porta do restaurante. Me empurrou para fora. E então, bem baixinho, só para eu ouvir, ela disse: Vai embora, vovó. Você não pertence aqui. Você é pobre demais, simples demais, ignorante demais. Os pais do Heitor acharam que você era uma mendiga que entrou pedindo esmola. Você me envergonhou. Se você aparecer na minha colação de grau, eu chamo a segurança. Se você estragar meu dia mais importante, eu nunca mais falo com você. Nunca mais, entendeu? Nunca mais. E ela voltou pro restaurante. Deixou-me lá, na calçada, sozinha, com o presentinho na mão, com as lágrimas escorrendo. Fiquei ali por não sei quanto tempo. 5 minutos? 10? Meia hora? Não sei. Só sei que quando finalmente consegui me mexer, peguei um ônibus de volta para Itapetininga. A viagem durou 2 horas. Chorei o tempo todo. Chorei com soluço. Chorei até não ter mais lágrima. Cheguei em casa de madrugada. Entrei. Tranquei a porta. Sentei na minha cama. E algo dentro de mim morreu naquela noite. A Odete boazinha. A Odete que perdoava tudo. A velha que aceitava a migalha de afeto. A avó que se contentava em ser invisível. Essa Odete morreu. E nasceu outra. Uma Odete fria, calculista, raivosa. Uma Odete que ia fazer justiça, do jeito dela. Passei a noite inteira acordada, sentada na cama. Ainda com o vestido florido que ela tinha chamado de ridículo. Olhando para o terço de prata que ela nem quis receber. Olhando para as minhas mãos calejadas. Olhando para o meu reflexo no espelhinho da cômoda. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos, de lembranças, de dor. Eu lembrava da Vanessa bebê, tão pequenininha, nos meus braços. Lembrava dela com 5 anos, sentada no meu colo, pedindo para eu contar história. Lembrava dela com 10 anos, me abraçando forte e dizendo: Você é a melhor vovó do mundo. Lembrava dela adolescente, estudando para a prova e eu fazendo chocolate quente para ela. Lembrava de cada momento bom, de cada eu te amo, de cada abraço, de cada sorriso. E comparava com a mulher que ela tinha se tornado. Fria, cruel, nojenta. Alguém que me olhou com nojo. Alguém que me chamou de babá, de carente, de caduca. Alguém que me empurrou para fora como se eu fosse lixo. Babá, ela tinha dito. Eu não era babá. Babá recebe salário. Babá tem horário. Babá vai embora no fim do expediente. Eu era mãe. Mãe que não dormia quando ela estava doente. Mãe que trabalhava 3 empregos para ela ter roupa e comida. Mãe que economizava na própria boca para ela não passar necessidade. Mãe que vendeu cada coisa de valor que tinha para pagar a faculdade dela. Mãe que abriu mão de tudo, de absolutamente tudo, para ela ter futuro. E para ela, eu era babá carente e caduca. Quando amanheceu, eu não fui trabalhar. Liguei para as 3 patroas dizendo que estava doente. E estava. Doente de dor, doente de mágoa, doente de humilhação. Minha pressão estava alta. Eu sentia na têmpora latejando. Sentia a vista embaçando. Sentia o coração disparado. Fiquei sentada na cozinha o dia inteiro, tomando café requentado, olhando para a parede, pensando o que fazer. Parte de mim queria sumir, nunca mais procurar a Vanessa, deixar ela viver a vida de rica que ela queria tanto. Fingir que eu nunca existia, me apagar, desaparecer,
morrer sozinha e esquecida. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não sabia que existia, queria fazer ela sentir, queria fazer ela pagar, queria fazer ela entender na pele o que é ser humilhada na frente de todo mundo, o que é ser descartada, o que é ser tratada como nada. Eu queria justiça, e justiça, às vezes, tem gosto de vingança. Sentei na mesinha da cozinha, peguei um pedaço de papel e uma caneta, e comecei a escrever. Escrevi tudo. Tudo que eu tinha feito por ela. Cada sacrifício. Cada noite mal dormida. Cada comida que eu deixei de comer. Cada roupa velha que eu usei. Cada dor nas costas. Cada joelho ralado. Cada humilhação que eu engoli nas casas onde trabalhava só para poder mandar dinheiro para ela. Cada centavo. Cada gota de suor. E aí escrevi o que ela tinha feito comigo. Como ela tinha me desprezado. Como ela tinha vergonha de mim, como ela tinha me chamado de babá, como ela tinha me empurrado para fora do restaurante, como ela tinha dito que eu era pobre demais, simples demais, ignorante demais. Quando terminei de escrever, olhei para aquelas páginas cheias de dor e pensei: o mundo precisa saber, a faculdade inteira precisa saber, o Heitor Rico precisa saber. Todo mundo precisa saber quem é a Vanessa de verdade. Que por trás daquele diploma, daquela pose de doutora chique, existe uma ingrata, uma traidora, uma pessoa podre por dentro. Mas como? Como fazer o mundo saber? Eu era uma velha de 67 anos, sem estudo, sem dinheiro, sem influência. Quem ia me escutar? Foi aí que a ideia veio. Uma ideia terrível. Uma ideia que me deixou sem dormir as noites seguintes. Uma ideia que mexeu com minha consciência, com minha fé, com minha alma. Eu sabia que a Vanessa, antes de qualquer evento importante, ficava nervosa. Sempre ficou. Desde pequena. Quando tinha prova difícil na escola, quando tinha apresentação de trabalho, quando tinha competição, ela ficava com o estômago embrulhado, com a mão gelada, com o coração acelerado, e eu sabia o que acalmava ela. Desde pequena, eu fazia um suco especial para ela. Era suco de maracujá batido com chá de camomila. Eu coava bem coado, colocava numa garrafinha e ela tomava. Dizia que era o suco da vovó, que trazia sorte, que acalmava, que fazia ela se sentir confiante. Na semana da formatura, ela ainda tomava esse suco. Ela mesma tinha me pedido, 2 semanas antes daquela humilhação no restaurante, para eu fazer e levar no dia da colação de grau. Vovó, faz aquele seu suco calmante para mim, tá? Eu sempre tomo antes de subir no palco. Me traz no dia. Ela tinha me pedido. Mesmo depois de todo o desprezo, de toda a humilhação, ela ainda queria que eu servisse ela, que eu fosse útil, que eu cumprisse minha função de avó servil, invisível, descartável. E foi aí que eu pensei, esse suco pode ser minha ferramenta, minha vingança. Passei dias pensando o que colocar nesse suco. Não queria fazer mal físico grave para ela. Não sou assassina, não queria matar ninguém. Não queria que ela ficasse doente de verdade, com sequela, com problema sério. Mas eu queria que ela se sujasse, que ela caísse do pedestal, que ela fosse humilhada na frente de todo mundo, da mesma forma que ela me humilhou. Fui numa farmácia longe de casa, onde ninguém me conhecia. Comprei algumas coisas. Coisas que eu sabia que iam causar uma certa reação. Uma reação física, desagradável, vexatória, mas não perigosa, não mortal. Comprei laxante. Laxante ultra forte, aquele que os médicos receitam antes de colonoscopia. Comprei sonífero também, aquele que eu tomava para dormir nos dias que minha cabeça não parava de pensar. Paguei em dinheiro. Guardei tudo numa caixinha no fundo do armário. E esperei o dia chegar. 3 dias antes da formatura, ela me mandou mensagem. Não foi carinhosa, não foi com amor. Foi uma ordem, fria, direta. Vovó, lembra do suco calmante? Faz e deixa nos bastidores do teatro. Alguém vai buscar. E não apareça na cerimônia. Já falei. Só deixa o suco e vá embora.
Eu respondi com o coração gelado. Tá bom, minha filha, vou fazer com todo carinho. Carinho. Eu ia fazer com todo o carinho que ela merecia. Na véspera da formatura, eu preparei o suco. Maracujá fresco, chá de camomila bem forte. Coei, adicionei um pouquinho de mel. Experimentei. Estava gostoso, normal. E aí adicionei os ingredientes especiais. Esmaguei 4 comprimidos de laxante. Virou pó. Coloquei no suco. Mexi bem. Depois esmaguei 2 comprimidos de sonífero. Também virou pó. Misturei tudo. Mexi. Mexi bem. Provei de novo. Não tinha gosto estranho. Estava perfeito. Coloquei numa garrafinha bonita. Uma garrafinha de vidro com tampa de rosca. Amarrei uma fitinha azul no gargalo. Anexei um bilhetinho escrito à mão. Para minha neta amada. Para que você brilhe no palco, com todo o amor da sua babá. Babá. Ela que me chamou assim. Então era assim que eu ia me identificar. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para a garrafinha na mesa da cozinha, pensando se eu era capaz, se eu realmente ia fazer aquilo. Peguei a Bíblia, abri aleatoriamente. Caiu em Provérbios. O que semeia maldade colherá desgraça. Fechei o livro. Pensei por um longo tempo e concluí. Não sou eu que estou semeando maldade. Ela semeou, ela plantou. Eu só estou colhendo por ela, estou fazendo justiça. No dia da formatura, acordei cedinho, 5 da manhã. Tomei banho, vesti minha melhor roupa. Uma blusa branca simples, uma saia preta, um sapatinho baixo preto. Prendi o cabelo num coque simples. Passei um batom rosinha. Olhei no espelho. Não vi uma assassina, não vi uma bruxa. Vi uma mulher cansada, uma mulher que tinha sido quebrada. Uma mulher que ia quebrar de volta. Peguei a garrafinha, coloquei dentro de uma sacola de pano. Peguei o ônibus para Botucatu. Cheguei no teatro da universidade umas 8 da manhã. A cerimônia era às 10. Tinha pouca gente ainda. Seguranças na entrada. Alguns funcionários arrumando as cadeiras, testando o microfone, colocando flores no palco. Entrei pelos fundos, pela porta de serviço. Ninguém me parou. Ninguém prestou atenção numa senhora de roupa simples. Acharam que eu era da limpeza, talvez. Ou uma funcionária qualquer. Encontrei os bastidores. Um corredor longo, com vários camarins. Cada formando tinha uma mesinha para se arrumar. Andei devagar, lendo os nomes nas portas. Amanda Silva, Bruno Costa, Fernanda Oliveira e então, Vanessa Ferreira da Silva. Abri a porta devagar. O camarim estava vazio ainda. Era um espaço pequeno. Tinha uma mesinha com espelho, algumas fotos da Vanessa coladas, maquiagens espalhadas, um vestido pendurado no cabide. O vestido de formatura. Branco, longo, bordado. Lindo. Eu deixei a garrafinha bem no meio da mesa. Apoiei o bilhetinho ao lado e saí. Saí rapidinho, sem olhar para trás. Saí pelos fundos e fui para o teatro. Entrei pela entrada principal dessa vez. Peguei meu convite. Aquele convite genérico que ela tinha me mandado pelo correio. Mostrei para o segurança. Ele me deixou entrar. Sentei lá no fundo, bem no cantinho, na última fileira, atrás de uma coluna, onde ninguém ia me ver, onde a Vanessa não ia me ver, onde eu ia ser invisível, como ela queria. E esperei. Esperei o show começar. O show que eu mesma tinha roteirizado. O show onde minha neta finalmente ia aprender o que é humilhação pública. O teatro estava lotado. Mais de 1.000 pessoas, talvez até 2.000. Famílias inteiras, vestidas de gala. Mães com vestido de festa, pais de terno e gravata, avós elegantes, irmãos, primos, todo mundo arrumado, perfumado, emocionado, flores por todo lado, buquês enormes nas laterais do palco. Arranjos brancos e dourados, fotógrafos profissionais circulando com câmeras grandes, um telão gigante no fundo do palco para projetar o rosto de cada formando quando subisse receber o diploma. Aquele momento era o ápice, o sonho, a realização. 6 anos de estudo, 6 anos de sacrifício.
O dia que todo estudante de medicina espera, o dia que marca a entrada na vida profissional, o dia mais importante. Eu estava sentada lá no cantinho do fundo, quase escondida atrás de uma coluna grossa. Ninguém me viu chegar. Ninguém sabia que eu estava ali, nem a Vanessa. Ela tinha me proibido de ir. Mas eu precisava estar presente, precisava ver, precisava testemunhar, precisava estar lá quando tudo desmoronasse. A cerimônia começou. As luzes se apagaram. Holofotes iluminaram o palco. Uma música clássica começou a tocar. Bonita, solene. Todo mundo ficou em silêncio, respeitoso, emocionado. O reitor da universidade subiu no palco. Um senhor idoso, de cabelo branco, óculos de aro grosso, roupa social impecável. Ele começou a falar. Discurso longo sobre a responsabilidade de ser médico, sobre o juramento de Hipócrates, sobre ética, compaixão, dedicação. Palavras bonitas. Palavras que a Vanessa devia ter ouvido, mas nunca praticado. Porque como ela ia ter compaixão pelos pacientes se ela não teve compaixão pela própria avó? Depois veio o discurso do Paraninfo, um médico famoso, renomado. Falou sobre a profissão, sobre os desafios, sobre a beleza de salvar vidas. A plateia aplaudiu. Alguns choraram. Eu não, eu estava lá, firme, fria, esperando. Tocaram o hino nacional. Todo mundo levantou, cantou, mão no peito, emocionados. Depois, o hino da faculdade. Um hino bonito, melodioso. E então começou a entrega dos diplomas. Chamavam os formandos por ordem alfabética. Um por um. Cada um subia os degraus do palco. Recebia o diploma das mãos do reitor. Posava para foto. O rosto deles aparecia no telão gigante. Sorrindo, emocionado, realizados. E então pegavam o microfone e faziam um pequeno discurso de agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, aos meus pais que sempre acreditaram em mim. Agradeço a minha família. Sem vocês eu não teria conseguido. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Vocês são minha inspiração. Eu via os pais chorando de orgulho. Vi uma mãe que desabou em lágrimas quando o filho pegou o diploma. Vi um pai que gravava tudo no celular, tremendo de emoção. Vi avós na primeira fila, aplaudindo com toda a força. Vi famílias unidas, famílias que reconheciam o sacrifício um do outro, famílias que se amavam, e eu ali, sozinha, no cantinho, invisível. A letra V demorou. Cada formando subia, agradecia, descia. Demorava uns 5 minutos cada. Eram mais de 100 formandos. O tempo passava devagar. Meu coração acelerava a cada nome chamado que começava com V. Enquanto esperava, o telão mostrava imagens dos bastidores, os formandos se preparando. Ajeitando a beca, passando maquiagem, nervosos, ansiosos. E então eu vi ela, minha neta, linda, deslumbrante, de beca branca, impecável, o cabelo arrumado em cachos soltos, caindo sobre os ombros, maquiagem perfeita, discreta mas elegante. Ela estava linda, a mais linda de todas, e ela estava nervosa. Eu via, andando de um lado para o outro no camarim, mexendo no cabelo, respirando fundo. E então, ela pegou a garrafinha. Meu coração parou. Ela olhou para a garrafinha, leu o bilhetinho. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo no rosto dela, uma expressão. Tristeza? Culpa? Saudade? Não sei. Foi rápido, mas eu vi. E então ela abriu a garrafinha e bebeu. Bebeu quase tudo de uma vez. Largo, rápido. Como fazia sempre. Como fazia desde pequena, confiando no suco da vovó, acreditando que aquilo ia acalmar ela, que ia trazer sorte. Ela fechou os olhos, respirou fundo, colocou a mão no peito, fez uma prece silenciosa e sorriu, tranquila, confiante, pronta. Uns 20 minutos depois, chamaram o nome dela. Vanessa Ferreira da Silva. A plateia aplaudiu, alto, forte. O Heitor, lá na terceira fila, aplaudiu de pé. Os pais dele também, elegantes, sorridentes, orgulhosos da futura nora médica. Ela subiu no palco, devagar, elegante. Os passos firmes,
A postura ereta, linda, poderosa, confiante. O reitor entregou o diploma. Ela segurou com as 2 mãos, ergueu, mostrou para a plateia. A plateia aplaudiu mais ainda. O flash dos fotógrafos acendeu. O rosto dela apareceu no telão gigante. Linda, sorridente, vitoriosa. O reitor passou o microfone para ela, para o discurso de agradecimento. Ela segurou o microfone, abriu a boca e começou a falar. Eu quero agradecer a Deus. A voz dela saiu normal, clara. Mas aí ela parou, piscou, balançou a cabeça de leve, como se estivesse tonta. Agradecer a... Ela se apoiou no púlpito, as pernas bambas, os olhos pesados. O sonífero estava começando a fazer efeito. A plateia murmurou baixinho. Ela tá nervosa demais. Emoção. Que fofa, tá tremendo. Ela tentou continuar. Agradecer a minha família. Mas a voz estava arrastada, lenta, as pálpebras pesadas. Ela piscou várias vezes, tentando se manter acordada, se manter focada. O reitor se levantou, preocupado. Vanessa, você está bem? Ela tentou sorrir. Tentou acenar que sim, mas não conseguiu. E então o outro efeito começou. O laxante, ultra forte, implacável. Ela gemeu, baixo, mas o microfone captou. A mão dela foi na barriga. O rosto dela ficou branco, suor na testa, olhos arregalados de horror, porque ela entendeu. Entendeu o que estava acontecendo. Entendeu que não ia conseguir segurar. Eu preciso... Ela tentou falar, mas a voz falhou. E então, aconteceu. Ali mesmo, no palco, na frente de mais de 1000 pessoas, na frente das câmeras, na frente do Heitor e da família rica dele, na frente dos colegas, na frente dos professores. Não vou descrever em detalhes gráficos. Mas foi exatamente o que eu tinha planejado. O corpo dela reagiu. Reagiu de um jeito humilhante, incontrolável, vexatório, nojento. O vestido branco imaculado foi manchado. As pernas dela cederam pela tontura do sonífero. Ela caiu, de joelhos. E o resto... Bem, o resto foi um horror. Foi nojo, foi humilhação absoluta. O teatro inteiro ficou em choque. Silêncio primeiro. Um silêncio pesado, desconfortável. E então gritos. Meu Deus! O que aconteceu? Chama um médico! Pessoas cobrindo o nariz. Pessoas virando o rosto, enojadas. Crianças chorando, mulheres gritando. O Heitor levantou da cadeira. O rosto dele foi de emocionado para nojo, nojo absoluto. Ele virou o rosto e saiu correndo do teatro. Os pais dele também. Levantaram e saíram, rápido, enojados, horrorizados. Vanessa tentou se levantar, tentou, mas caiu de novo, dopada, tonta, vomitou no palco, o corpo dela reagindo a tudo. Ela mal conseguia manter os olhos abertos, estava caindo, apagando. Não por causa do laxante, mas pelo sonífero. Ela estava sendo nocauteada. Seguranças correram para o palco. Médicos da plateia também. Alguém jogou uma manta em cima dela, cobrindo. Carregaram ela dali, rápido, para os bastidores, para o ambulatório da faculdade. A cerimônia foi interrompida. Caos total, famílias saindo, formandos chorando, organizadores tentando acalmar todo mundo. Fotógrafos que tinham sido contratados para registrar o momento de glória estavam registrando sim, mas não a vitória. O vexame, a humilhação, o desastre. E eu saí de mansinho. Ninguém me viu sair. Ninguém prestou atenção na velhinha de roupa simples que se levantou e caminhou para o fundo do teatro, saiu pela porta lateral e desapareceu na rua. Voltei para casa de Itapetininga no ônibus das 14h. Cheguei de noite. Entrei. Tranquei a porta. Sentei na cozinha. Coloquei água para ferver. Fiz um chá de camomila. E esperei. Esperei a polícia bater na porta, porque eu sabia que iam descobrir. Eu sabia. 2 horas depois, a campainha tocou. 3 vezes.
insistente. Levantei. Abri a porta. 2 policiais. Um homem, uma mulher. Uniformizados. Sérios. A senhora é Odete Ferreira da Silva? Sim. A senhora é a avó da Vanessa Ferreira da Silva? Sim. A senhora preparou um suco para a neta hoje? Sim. A senhora vai ter que vir conosco. Não resisti. Não corri. Não chorei. Fui. Na delegacia, me colocaram numa sala. Interrogatório. A delegada, uma mulher de meia idade, séria, me olhou por um longo tempo e perguntou: "O que a senhora colocou no suco?" Confessei tudo. Tudo, sem esconder nada. Contei que tinha misturado laxante forte com sonífero. Contei a quantidade exata. Contei que não queria matar. Não queria fazer mal permanente. Só queria humilhar. Queria que ela sentisse o que eu senti. "E por que a senhora fez isso?" A delegada perguntou. E aí eu contei. Contei tudo. Como eu tinha criado a Vanessa. Como eu tinha sacrificado minha vida. Como ela tinha me desprezado. Como ela tinha me chamado de babá. Como ela tinha me empurrado para fora do restaurante. Como ela tinha dito que eu era pobre demais, simples demais, ignorante demais. Como ela tinha me proibido de ir na formatura. Como ela tinha me humilhado, repetidamente, publicamente, cruelmente. A delegada me ouviu, em silêncio, e no final, ela suspirou. Suspirou fundo. E disse: "Dona Odete, a senhora cometeu um crime grave. A senhora causou dano físico, causou humilhação pública intencional, pôs a saúde da sua neta em risco. A neta da senhora está no hospital agora, desidratada, sedada, traumatizada psicologicamente. A senhora pode ser presa, vai responder criminalmente." Eu olhei nos olhos dela e disse, firme, sem tremer: "Eu sei, eu aceito, mas não me arrependo. Ela me destruiu primeiro, por anos, aos poucos, todo dia um pouco. Eu só devolvi numa noite o que ela me fez sentir durante anos. Por eu ser idosa, 67 anos, sem antecedentes criminais, e porque o crime não foi tentativa de homicídio, a perícia confirmou que as doses não eram letais, fiquei em liberdade provisória. Depois veio o julgamento, rápido, confissão completa, sem defesa. Sentença: 2 anos de prisão, convertidos em prisão domiciliar pela idade e condição de saúde. Coloquei a tornozeleira eletrônica. Voltei para casa. E comecei a cumprir pena. Mas sabe o que aconteceu? O vídeo viralizou. Alguém filmou. Alguém sempre filma. E postou na internet. Formanda passa mal no palco de colação de grau. Milhões de visualizações em 2 dias. Compartilhado. Repostado. Virou meme. Virou piada. Virou assunto nacional. O Heitor terminou com ela no dia seguinte. Mandou mensagem pelo WhatsApp. Nem teve coragem de falar pessoalmente. Disse que não podia se casar com alguém que tinha virado motivo de chacota nacional. Que a família dele não aceitava. Que ele tinha reputação a zelar. A família rica dele se afastou completamente. Bloqueou ela. Apagou ela da vida deles. A faculdade deu o diploma, sim. Ela é médica formada. Legalmente. Mas a reputação dela morreu naquele palco. Onde ela vai, as pessoas lembram, reconhecem. Ah, você é aquela médica que... Bem, sabe, né? Ela tentou emprego em vários hospitais. Negaram, sempre com desculpas educadas. Mas a verdade é, ninguém quer contratar a médica do vexame viral. Ela acabou conseguindo emprego num postinho de saúde do interior, longe daqui. Ganha pouco, mora sozinha. Não casou, não tem amigos. Virou uma sombra do que era. E eu? Eu vivo aqui, presa em casa, cumprindo pena. Mas sabe de uma coisa? Eu tô em paz de verdade. Hoje, 5 anos depois, ainda vivo aqui em Itapetininga, na mesma casinha simples. A tornozeleira eletrônica no tornozelo me lembra todo dia que cometi um crime. Mas sabe? Eu me acostumei, virou parte de mim. Acordo às 5 da manhã, faço meu café, preparo meus doces para vender, brigadeiro, beijinho, bolo de fubá. O cheirinho de pão fresco enchendo a casa me acalma, me lembra que a vida, mesmo pequena,
pode ser boa. Tenho a dona Gersina, minha vizinha, que vem tomar café 2 vezes por semana. Ela sabe da minha história toda. Não me julga. Vendo meus docinhos de casa. O Juninho, neto dela, entrega para as clientes. Ganho 500, 600 reais por mês. Dá para viver. Fico sozinha a maior parte do tempo. Meus irmãos morreram. Minha filha sumiu faz décadas. E a neta? Cortei completamente. Ela tentou me procurar várias vezes. Mandou cartas pedindo perdão. Veio até minha casa chorar na porta. No Natal, deixou o terço de prata que eu tinha tentado dar a ela. Guardei na gaveta. Mas não perdoei. Porque tem dores que perdão não cura. Ela se formou, é médica. Mas a história viralizou tanto que virou seu estigma. Trabalha num postinho de saúde do interior, ganha pouco, mora sozinha. O Heitor casou com outra. Ela perdeu tudo que tanto queria. E eu? Perdi minha liberdade, minha reputação, virei notícia nacional. Mas sabe o que ganhei? Minha dignidade de volta. Quando olho no espelho, vejo uma mulher que não deixou barato, que não aceitou ser pisada. E isso me dá paz. Uma paz estranha, mas real. Muita gente me condena. Diz que sou cruel, vingativa. Mas essas pessoas nunca foram chamadas de babá caduca depois de sacrificar a vida toda. Outras pessoas me entendem, me escrevem dizendo: Dona Odete, você fez o que muitos de nós queríamos ter coragem de fazer. Não me arrependo. Se fosse hoje, faria de novo. Porque ficar quieta, engolir humilhação, isso mata a gente por dentro. Prefiro a solidão com dignidade do que a companhia com humilhação. Vou fazer 73 anos. Tô velha, cansada, mas tô de cabeça erguida. E isso ninguém tira de mim. Meus queridos, o que eu fiz foi extremo. Foi errado aos olhos da lei. Mas foi a única forma que encontrei de não morrer por dentro. Porque tem um limite pro tanto de humilhação que a gente aguenta. Não tô incentivando vingança. Vingança não cura. Mas eu digo, não aceitem ser tratados como lixo. Principalmente por quem vocês deram a vida. Se você é jovem e tem pais ou avós que sacrificaram tudo por você, não faça com eles o que a Vanessa fez comigo. Não tenha vergonha de quem te criou, porque quando você se arrepender, pode ser tarde demais. E se você é idoso sendo maltratado, você não precisa engolir. Tem formas legais de se proteger. Corte contato, denuncie, preserve sua dignidade. Você não é descartável. Respeito se conquista, mas também se exige. Quem não te respeita não merece teu amor. Eu perdi muito, mas não perdi minha dignidade. E é ela que nos mantém de pé quando tudo desaba. Se você passou por coisa parecida, saiba, você não é invisível. Seu sacrifício tem valor, sua dor tem voz. Levanta a cabeça, não deixa ninguém te pisar. Agora, por favor, se inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa teu like. Isso faz essa mensagem chegar em mais gente que precisa ouvir. E comenta aqui. Justiça. Se você me entende, ou errei se acha que exagerei. Sua palavra pode dar força para alguém que está sofrendo agora. Faça isso agora, porque sua voz importa. Um beijo no coração de cada um. Lembra sempre, dignidade não se negocia. Dignidade é tudo. Eu contei essa história porque o desrespeito aos idosos e a ingratidão familiar são feridas invisíveis que destroem por dentro. Se minha história faz alguém repensar como trata quem a criou, já valeu cada lágrima. Vingança não cura, mas respeito próprio, sim. Aprendi que amor sem respeito não é amor, é exploração. Aprendi que perdoar é importante, mas se valorizar é mais ainda. Se você conhece alguém desrespeitando os pais ou avós que sacrificaram tudo, converse sério. Mostre que gratidão é essencial, que um dia ela também vai envelhecer e querer respeito. Em qualquer país, em qualquer cultura, respeitar quem nos criou é valor humano fundamental. Os idosos são a memória viva das famílias. Sem raiz, a árvore cai. Não espere o velório para dizer "eu te amava".
Abrace quem te criou enquanto dá tempo. Peça perdão se errou. Mude. E se você é idoso maltratado, busque ajuda. Em cada região existem serviços de proteção. Você não está sozinho. Sua dignidade importa. Sua vida não acabou. Juntos podemos construir um mundo onde o idoso é valorizado, onde o sacrifício é reconhecido, onde o amor é verdadeiro. Um abraço de quem sofreu demais, mas ainda tem esperança. Dessa vovó aqui que, apesar de tudo, ainda acredita que o ser humano pode ser melhor.